Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Glória a Deus. Quero nesse momento estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Quero nesse momento interceder pela tua vida e também por todos da sua casa. Quero nesse momento orar por aqueles que solicitaram oração pelo Messenger, WhatsApp, Instagram, pelo YouTube, aqui pelo Facebook. Pois bem, vamos orar, vamos nesse momento falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, meu Deus, eu uno a minha fé com a fé de todos aqueles que solicitaram oração. Inúmeras pessoas, meu Pai, precisando urgentemente de resposta por parte do Senhor. E está escrito na sua palavra que se nós clamarmos ao Senhor no dia da angústia, o Senhor irá nos responder, para que assim o Senhor venha a ser glorificado. Está escrito: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós te invocamos nessa hora, meu Pai, para que o Senhor venha em resposta à necessidade de todos. Que essa semana, meu Pai, seja uma semana de inúmeras respostas, de inúmeras bênçãos, de inúmeras vitórias. Que todos aqueles que solicitaram oração, meu Pai, possam estar dando os seus testemunhos de fé, de milagre, de bênção, de vitória, para que assim teu nome venha a ser glorificado diante dos homens. Te peço nesse momento, meu Deus, sara aqueles que se encontram enfermos, os que se encontram doentes, acamados, precisando de cura para o corpo, para a alma, pessoas que sofrem com depressão, com angústia, pessoas que sofrem com uma tristeza profunda. Sim, meu Pai, que nesse instante o Senhor venha, meu Pai, operar de maneira sobrenatural na vida dos teus filhos. Eu estou nesse momento, meu Deus, aqui, intercedendo, clamando, suplicando, porque eu creio que o Senhor é poderoso para vir em resposta. Está escrito na sua palavra que se dois ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Eu declaro que eu concordo, meu Deus. Eu concordo com o milagre, com a bênção, com a vitória. Eu concordo, meu Deus, sim, que cada pessoa que solicitou oração, que cada pessoa que se encontra no propósito de oração, do venha o teu reino, eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso para chamar à existência o que os teus filhos precisam. Como eu disse, meu Pai, que o Senhor venha curar nesta hora a todos aqueles que precisam de cura para o corpo, cura para a alma, pessoas que precisam de resposta para o casamento, para a vida familiar, para a vida profissional, financeira. Que no lugar, meu Deus, das brigas e contendas e discórdias, que haja, meu Deus, o espírito do amor, o espírito de unidade, o espírito de companheirismo. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, o lar dos teus filhos. Que o Senhor venha salvar, meu Deus, salva o marido, a esposa, o pai, a mãe, o avô, a avó. Sim, meu Deus, que toda a parentela seja alcançada nesse instante pelo teu favor, pela tua salvação. Que haja salvação, meu Deus, salvação. Peço nesse momento, meu Pai, abençoe de maneira poderosa também a vida espiritual. Vida espiritual. Quantos são aqueles que estão fracos, desanimados, pensando em desistir? Quantos são aqueles que estão tendo dificuldades para caminhar com o Senhor, de estar firme na tua presença? Então eu peço nesse momento que o Senhor venha ter misericórdia. Misericórdia, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de todos aqueles que se encontram fracos, desanimados. Que o Senhor venha fortalecer nessa hora. Que o Senhor venha revestir. Sim, meu Deus, reveste de poder nessa hora. Que haja virtude, unção e poder do Senhor sobre aqueles que se encontram fracos. Sim, fracos. Está escrito na sua palavra. É o Senhor dizendo: diga ao fraco que sou forte. Então que haja força e poder do Senhor sobre aqueles que se encontram fracos.
Os que estão caídos, toma pela mão direita e os coloca de pé, meu Pai. Toma pela mão direita e os coloca de pé. Os que estão afastados, traz para a tua presença. Traz de volta, meu Pai, o filho pródigo, a filha pródiga. Peço nesse momento, meu Deus, por aqueles que ainda não tomaram a decisão de se entregar ao Senhor, aqueles que não tomaram a decisão ainda de se entregar a Cristo, de entregar a vida a Jesus Cristo, de receber a Cristo como Senhor, como Salvador. Que o Senhor venha, meu Pai, por meio do Teu Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço nesse momento, meu Deus, que haja testemunhos que venham bendizer e glorificar o Teu santo nome. As pessoas, meu Deus, que estão com seus nomes no óleo, no azeite, que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, nesse momento, fazer com que, meu Deus, pessoas que pediram oração, que estão com seus nomes escritos aqui, meu Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, que o poder do Senhor se manifeste, meu Deus, sobre aqueles que estão com seus nomes aqui no óleo, meu Pai. Que o poder do Senhor se manifeste, que se manifeste o Teu poder, que a Tua unção, a unção que despedaça o jugo, venha despedaçar agora todo o mal, que toda obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, que todo olho grande, que toda inveja, que todo mal, meu Deus, que toda praga rogada, que tudo aquilo, meu Pai, que lançaram contra os Teus filhos, que o Senhor venha desfazer agora. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória e faz o Teu nome ser glorificado, meu Deus, através dos testemunhos de fé, de milagre e de vitória. Então assim, meu Deus, eu apresento a vida de todos e já creio pela fé na resposta deste clamor e desta oração. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ligado na terra, ligado nos céus. Para a glória de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a nação brasileira. Antes que eu me esqueça, que o Senhor abençoe essa nação. Abençoe, meu Deus, o futuro presidente do Brasil. Abençoe, meu Pai, os governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, que todas as autoridades constituídas desse país venham ser, meu Pai, alcançados pelo Teu favor, pela Tua graça. Que o Senhor salve essa nação. Que o Senhor salve a nação brasileira. Que haja salvação em larga escala, meu Pai. Toma nas Tuas mãos a nação brasileira. Em nome de Jesus. Antes que eu esqueça também, Antes que eu esqueça, que Deus abençoe poderosamente aos semeadores do Deus vivo, a todos aqueles que têm contribuído com esse ministério. Que o Senhor faça com que, meu Pai, haja uma grande colheita para os Teus filhos. Abençoa, meu Pai, o trabalho das mãos. Abençoa, meu Deus, a dispensa. Abençoa, meu Pai, abençoa. Abençoa, meu Deus, abençoa os empreendimentos. Abençoa, meu Deus, os contratos. Abençoa, meu Deus, as vendas. Abençoa, abençoa, abençoa. Sim, abençoa com a Tua bênção, meu Pai, da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto. Faz os Teus filhos serem cabeça, faz os Teus filhos estarem por cima, faz os Teus filhos terem muito para emprestar e até para dar, e não pegar emprestado. Faz os Teus filhos saírem do monturo e se assentar entre príncipes. Glorifica o Teu nome, meu Pai, na vida dos semeadores. É para a glória do Teu nome que eu te peço. E desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, antes de eu estar encerrando, eu quero deixar aqui uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Veja só, Atos dos Apóstolos. Eu costumo ler o contexto, Então eu quero ler o contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo aqui é o apóstolo Paulo. Esse era o nome do apóstolo Paulo antes de se converter. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, ou seja, daqueles que estavam servindo a Cristo,
a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E aí Ananias foi, né? Ananias foi, diz aqui a palavra, e Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, sejas cheio do Espírito Santo. Então veja, Saulo, que nós conhecemos como Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele estava indo para Damasco e ele estava na missão, né, de prender homens e mulheres que estivessem pregando o Evangelho, que estivessem falando do nome do Senhor Jesus, falando de Jesus. E quando ele estava no meio do caminho, quando ele estava quase chegando em Damasco, nos diz a palavra que esse Saulo, né, que é Paulo, né, o apóstolo Paulo, nos diz a palavra que ele viu uma grande luz. A palavra fala que ele viu uma grande luz, uma grande luz. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, esse foi o encontro, né? O encontro de Saulo, que nós conhecemos como Paulo, com o Senhor Jesus. Todo ser humano, qualquer pessoa humana, em algum momento vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Saulo, né, no caso Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus dessa forma, né? Ele estava combatendo, indo contra aqueles que eram de Cristo, contra aqueles que eram do Senhor Jesus. E Jesus, ele fala, né? Dura coisa é. Ele diz aqui: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, veja só, às vezes a pessoa está combatendo contra alguém
e a pessoa acha que está fazendo isso em nome de Deus. Ou às vezes a pessoa nem... às vezes a pessoa ela persegue a outra ou bate de frente com a outra, não é nem em nome de Deus. Tem aqueles que vão contra a outra exatamente em nome de Deus. Em nome de Deus. Como Saulo, né? Saulo estava indo para Damasco para prender homens e mulheres que estavam falando em nome de Cristo, crendo que ele estava prestando um serviço a Deus. Quando na verdade ele estava contra o próprio reino de Deus. Ele estava contra o próprio Senhor Jesus. Muitas das vezes a pessoa ela está contra o próprio Senhor Jesus e ela nem percebe, né? Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim: aquele que te recebe, a mim me recebe. Aquele que te rejeita, a mim me rejeita. Então, há pessoas que combatem contra o próprio Senhor Jesus sem saber que está combatendo contra o próprio Senhor Jesus. A palavra nos diz, né, aqui mesmo no livro de Atos, que fala que os sacerdotes, né, os religiosos da época, estavam perseguindo os apóstolos. E aí Gamaliel foi praticamente o mestre, né? Foi o mestre de Saulo, né, que nós conhecemos como Paulo. Foi o mestre de Paulo. E Gamaliel, ele disse, né? Tenham cuidado, porque vocês podem estar batendo de frente, vocês podem estar, sabe, indo contra o próprio Deus. É melhor vocês deixarem esse pessoal aí, sabe? Porque se for de Deus, vai permanecer. Mas se não for de Deus, a coisa vai se desfazer. A gente nem precisa ter o trabalho, se dar o trabalho de querer acabar com eles, não. Se for de Deus, vai prevalecer. Agora, se não for de Deus, vai se desfazer. E é a mais pura verdade. Quando a coisa não é de Deus, a coisa não vai adiante. Quando a coisa não é de Deus, a coisa não vai adiante, a coisa se desfaz. E Gamaliel, ele falou isso para os religiosos, né? Vai que acontece, né? De repente vocês podem estar combatendo contra algo que é de Deus. Corre um risco aí de você estar combatendo contra algo que é de Deus. Então, para que não aconteça de estarmos combatendo contra algo que seja de Deus, então deixa eles à vontade, porque se for de Deus vai permanecer, mas se não for, né, não vai permanecer. Isso foi Gamaliel falando aos religiosos da época, né? E Gamaliel ele foi o professor, né? Ele foi mestre do apóstolo Paulo, foi mestre de Paulo, quando Paulo, né, era Saulo. E ele teve esse encontro, né? Saulo ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele ficou 3 dias cego, 3 dias sem ver nada, em pura escuridão, em total escuridão. Diz a palavra que ele ficou sem comer, sem beber. Então ele ficou, além de ter ficado cego, ele ainda ficou 3 dias sem se alimentar, né? Ficou 3 dias cego, sem ver e também sem alimentar, ou seja, ficou em jejum. E a palavra nos diz que Deus mandou Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando, né? E aí ele foi, né? Ananias ele foi, e quando ele chegou lá diz aqui a palavra, né? O próprio Senhor, né? O Senhor Jesus ele fala com Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, como eu estava dizendo, todos nós, todo ser humano, toda pessoa, em algum momento da sua vida vai cedo ou mais tarde, toda pessoa ela vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Entendeu? Toda pessoa um dia vai ter como eu posso dizer, vai ter um momento decisivo. Um momento decisivo. Todo ser humano vai ter um momento decisivo. Um momento onde a pessoa ela vai se deparar com Cristo. E aí ela tem que tomar a decisão, né? Se serve ou não serve a Cristo. Você vê, né? Diz aqui a palavra
que Jesus Cristo apareceu para Saulo, né? Jesus ele não foi visto por Saulo, porque Saulo ele só pôde ver uma forte luz e na mesma hora ele ficou ali cego. A palavra diz que caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então veja, ele passou por esse processo, né? Saulo, né, que nós conhecemos como Paulo. Paulo passou por esse processo e interessante que ele não resistiu. Paulo, ele não resistiu. Não resistiu o quê? A se entregar a Jesus Cristo. Aqui o texto sagrado, né? A palavra, ela não nos dá detalhes, muitos detalhes. Mas eu imagino assim, Paulo, né? Ele dentro de si, poxa, então quer dizer que eu estava perseguindo aqueles que são de Jesus. Então quer dizer que o que eles falam, esses que são do caminho, ou seja, os cristãos, né? Quer dizer que o que eles falam, tudo que eles estavam falando a respeito de Jesus é a verdade? Quer dizer que se Jesus realmente é o Senhor, ele é de fato o Salvador, ele é o Messias, ele é o Cristo? Aqui no capítulo 9 de Atos não dá esses detalhes, né? Não fala a respeito disso, mas eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui imaginando que possa ter se passado pela cabeça de Paulo, né? Que no momento ali se chamava Saulo, e a palavra diz que Deus, né, o Senhor Jesus enviou Ananias, e Ananias foi lá e impôs a mão sobre ele, e ele voltou a enxergar. Ele voltou a enxergar. Diz a palavra aqui que ele colocou as mãos sobre Saulo e ele disse: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Né? O próprio Jesus ele fala, né? Vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Deus ele fala para mim e para você: você é um escolhido. Essa é a palavra, você é um escolhido. Talvez você ficou por muito tempo aí fugindo de Jesus. Ou até falando mal do caminho, né? Falando mal dos crentes, falando mal dos cristãos. Não sei qual é o teu credo, não sei qual é a tua fé. Não sei se você já é um cristão ou você é um simpatizante, não sei. Mas essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Essa é a palavra. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. Você é um escolhido, você é uma escolhida. E a pessoa, quando ela é escolhida, quando a pessoa ela é eleita, por mais que ela fuja, por mais que a pessoa ela fuja do chamado que Deus tem para ela, não adianta, a pessoa pode ir para onde for, Deus estará sempre, né? Deus sempre estará na cola da pessoa, porque Deus é onipresente. O rei Davi ele disse assim: se subo aos céus, lá estás. Se desço ao abismo, lá estás. Se vou para os confins dos mares, a tua mão estará sobre mim. Então não tem como a pessoa ela fugir da presença de Deus. Por mais que a pessoa ela fuja, né, do chamado, não tem jeito, não tem jeito. A pessoa ela vai para um lado, vai para o outro, mas não tem escapatória. Não tem escapatória. Sabe? É como dizem, né? Se você cai na mão dos homens, Deus vai e te livra. Se você cai nas mãos do diabo, Deus vai e te livra. Agora, quem pode livrar das mãos do Senhor? Quem pode livrar qualquer pessoa das mãos de Deus? Ninguém pode se ver livre de Deus. Ninguém consegue escapar, ninguém consegue fugir do Senhor. Você está compreendendo essa palavra? Então, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. E aí diz a palavra: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, as palavras de Ananias, as palavras que Ananias falou por ordem do Senhor Jesus
a Saulo, que nós conhecemos como Paulo, eu faço das palavras do Ananias as minhas palavras. Ele disse para Saulo, né? E as palavras que ele disse para Saulo eu falo para você nesse momento. Eu falo para você nesse momento. Eu não posso colocar as minhas mãos sobre você, mas eu falo para você nesse momento. Jesus, o Senhor Jesus, sim, foi Ele que te trouxe pelo Espírito Santo. Foi Ele que te conduziu até essa live, até essa transmissão, até esse vídeo. Por isso eu te digo, volte a enxergar, ou melhor, enxergue. Se você não estava conseguindo enxergar, o Senhor Ele faz você enxergar. Enxergar o quê? Enxergar a verdade. Jesus Cristo Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, seja nesse momento esclarecido, seja nesse momento iluminado, seja nesse momento livre da escuridão, livre das trevas. O Senhor Jesus, que é a luz deste mundo, Ele te ilumina nessa hora. Ele resplandece a luz do seu rosto sobre ti nessa hora e Ele faz com que você receba da parte dEle o Espírito Santo. Então receba nesse momento o Espírito Santo. Receba o Espírito do Senhor nessa hora. É como eu sempre digo, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito do Senhor tem tudo. Não peça saúde. Não peça saúde. Não peça pelo casamento, nem pela família. Não peça por emprego, não peça por nada. Não peça por nada. Peça somente pelo Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Até aquilo que te falta não lhe faz falta. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo não sente falta nem daquilo que lhe faz falta. A pessoa ela fica em paz, ela fica tranquila, ela fica descansada, porque ela sabe que tudo está sob o controle do seu Senhor, do seu Deus. Então seja nesse momento iluminado, iluminada. Nesse momento iluminado, iluminada. Você que estava, cego. Você que não estava conseguindo enxergar a saída. Você que não estava conseguindo enxergar o escape, o livramento. Assim como o Senhor enviou Ananias, o Senhor me envia. Sim, o Senhor, Ele me envia. Foi Deus que te trouxe. Jesus Cristo, Ele disse, todo aquele que vem a mim, porque o Pai o trouxe. Então receba a luz de Deus nessa hora. Receba a luz de Deus. Que todas as trevas que te cercam, que se encontram na sua vida, sejam dissipadas nessa hora. E que o Espírito de Deus seja sobre a tua vida. Não para melhorar a tua vida, mas para transformar a tua vida. Porque é isso que o Senhor Ele veio fazer aqui na terra. Ele veio nessa missão, em fazer com que cada ser humano viesse ser transformado pelo Espírito dele. Então seja transformado, seja transformada, seja alcançada nesse momento pelo Espírito maior, pelo Espírito do Pai das luzes, pelo Espírito que o mundo que vive na prática do pecado, das coisas erradas, que vive na prostituição, na bebedice, na idolatria, na rebelião contra Deus, receba nesse momento o Espírito de Deus, receba a luz de Deus e receba o Espírito de Deus sobre a tua vida. Seja liberto agora de todo engano, de toda mentira, de tudo aquilo que não provém de Deus, que não provém do Senhor. Receba a luz e receba o Espírito Santo. Receba nesse momento. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante das nações. Deus te escolheu. Deus me escolheu? Me escolheu. Mas Ele te escolheu também. Ou você acha que ouvir essa palavra é obra do acaso? Não é obra do acaso, não. Todo ser humano que ouve a palavra do Senhor, pode ter certeza, é um escolhido. Jesus Cristo ele disse assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem te trouxe foi Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ele te escolheu. Agora, se você vai escolher Ele ou não, aí a decisão é sua. O Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus.
Receba de bom grado a palavra do Senhor. Pois bem, eu vou estar terminando e mais tarde, no horário de meio-dia ou se não 8 da noite eu estou de volta, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco, por isto vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e perseverem até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele te escolheu. Agora basta você escolher Ele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele me chamou e aí eu me deixei ser escolhido, né? Aliás, eu aceitei o convite dele. Aceite o doce convite do Senhor Jesus. Glória a Deus. E esteja certo que a tua vida aqui na terra e também futuramente nunca mais será a mesma. Nunca mais a tua vida será a mesma se você se entregar ao Senhor Jesus. Então faça isso quanto antes. Quanto antes. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Glória a Deus. Até mais tarde, querendo Deus, no horário de meio-dia ou se não no horário de 8 da noite. Muita luz, Deus abençoe, uma semana de vitória e muitas bênçãos. Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão. Até meio-dia ou se não 8 da noite. Deus abençoe, graça e paz.